Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Vamos continuar então na nossa caminhada ao longo das Sagradas Escrituras, ok? E peço que Deus esteja abençoando grandemente a vida de todos vocês ao longo de todo esse dia e que nós possamos estar crescendo na graça e no conhecimento. Vamos então continuar nossa leitura utilizando-se agora da Bíblia do Pregador Pentecostal, ok? Desculpa que está ofuscando um pouco aí por causa da luz do celular, mas você tem aqui Bíblia do Pregador Pentecostal, da editora SBB, Sociedade Bíblica do Brasil. E o texto é Almeida Revista e Corrigida, ok? Texto da Almeida Revista e Corrigida, da Bíblia do Pregador Pentecostal. É uma bela Bíblia, ok? Tem alguns recursos aqui, como por exemplo essas chaves de busca dos livros, né? Então, um recurso bastante prático aqui para quem manuseia a Bíblia, que precisa manusear com agilidade, né? Fazer busca de textos ao longo de uma mensagem. E tem muitos recursos ligados à pregação, então tem muitos esboços, tá ok? Alguns comentários, mas muito mais esboços. Bíblia do Pregador Pentecostal, da editora SBB. Vamos ver aqui o texto em Josué, o capítulo de número 6. Vamos falar agora sobre a tomada de Jericó. Então, subtítulo: Jericó é destruída, Raabe é salva. Então, ao final do capítulo, ele nos oferece aqui esse pequeno esboço. Uma pregação, um viés temático. Então, a partir do tema graça, ele vai elencar alguns outros textos, algumas outras referências que vão possibilitar a construção aí de uma mensagem que apela principalmente para o tema da graça, né? Ele vai mostrar como a graça de Deus beneficiou esses personagens que ele usa como exemplo aqui ao longo da escritura. Então, uma mensagem, uma pegada mais temática. Vamos lá, primeiro para a leitura e depois para comentários. Inclusive, vou utilizar algumas outras obras, tá ok? Quero adicionar um comentário que eu vou pegar na Bíblia Pentecostal. Vou comentar na Bíblia Pentecostal. Um comentário também que eu pretendo ler é o comentário MacArthur. Esse comentário MacArthur, que eu adquiri recentemente, um comentário maravilhoso. Um comentário bíblico MacArthur. Ele é lançado pela editora Thomas Nelson. A editora Thomas Nelson está com grandes lançamentos, ok? Peço para que vocês verifiquem, porque tem grandes lançamentos aí por essa editora. Um livro também, assim, muito objetivo. Isso que eu gostei desse comentário. Ele não é tão extenso. Você tem um comentário em NVI que é muito maior e tal, mas ele é muito objetivo. Então ele vai buscar fazer comentários bem assertivos. Ele não vai explanar tanto, mas ele auxilia bastante. Então é uma ferramenta muito ágil para professores de EBD, por exemplo, fazer uma consulta rápida, né, para elucidar algum tema. Ele vai ser muito útil. E qualidade, né, do estudo de MacArthur. E a Bíblia Defesa da Fé, vou trazer um artigo dela também. Depois nós faremos a leitura dela, mas basicamente ela é Almeida Revista e Corrigida. Então estamos lendo o mesmo tipo de texto. Mas depois também eu vou apresentar ela de uma forma melhor, mostrar, né, como o texto dela é editora CPAD. E hoje eu vou ler um artigo que está relacionado à nossa leitura que faremos agora, a leitura em Josué capítulo 6, acerca da tomada de Jericó. Vamos lá. Então, na Bíblia do Pregador Pentecostal, você vai ter o texto que diz: Ora, Jericó cerrou-se e estava cerrada por causa dos filhos de Israel. Nenhum saía, nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: Olha, tenho dado na tua mão a Jericó e ao seu rei e aos seus valentes e valorosos. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando a cidade uma vez. Assim fareis por 6 dias. Olha a orientação de Deus em relação a este momento, né? Em relação à estratégia para a tomada dessa cidade. E nós nos deparamos com a situação na qual, por estratégias militares apenas, certo? Com o contingente que eles dispunham, com a ausência de maquinários de guerra,
certamente eles não poderiam destruir, não poderiam chegar à vitória sobre uma cidade que estava muito bem preparada para isso. Uma cidade milenar, uma cidade que dispunha de muralhas muito bem fortificadas. Então a situação de Israel para alcançar a vitória naquele contexto era completamente dependente da estratégia e da intervenção que viesse da parte de Deus. Sendo assim, mesmo diante de uma orientação tão diferente, uma orientação tão inusitada, mas cabia a eles obedecê-la de uma forma específica, obedecê-la em minúcias de detalhes, porque seria a sua única chance para a vitória. Isso para mim é muito significativo porque em muitas situações nós estamos expostos a esse mesmo contexto. Na atualidade também verificamos situações que não temos condições de resolver pelas nossas próprias mãos, não podemos vencer, mas mesmo assim alcançamos a vitória quando, sob a orientação de Deus, em obediência à ordem do Senhor, nós vemos o sobrenatural, nós vemos o milagre. Assim Israel também está na iminência do milagre. Agora vai caber a eles a obediência. Então, a condicional para a realização, né, para que eles vivam, né, esse milagre é a obediência. A obediência é a ordenação, a orientação de Deus, a estratégia de Deus, mesmo que ela não faça sentido na ótica humana, que é a situação aqui, a orientação que não faz sentido na ótica humana. Mas é a orientação de Deus, e é Deus que vai dar a vitória. Olha que coisa extraordinária. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando a cidade uma vez. Assim fareis por 6 dias. E 7 sacerdotes levarão 7 buzinas, o número 7, que é tão importante para a Bíblia. Depois vamos trazer aqui alguns dicionários que lidam com símbolos, tá ok? Dicionários que lidam com esse aspecto mais simbológico das escrituras, para ver, inclusive tenho aqui uma obra que trata exatamente da simbologia dos números, tá ok? Pela editora CPAD, vamos trazer depois essa obra também. A simbologia das peças do tabernáculo, depois a gente vai trabalhar melhor com relação a isso. Veja só. 7 sacerdotes levaram 7 buzinas de chifre de carneiro diante da arca, e no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes. 7 sacerdotes, 7 buzinas, 7 dias. Depois, no último dia, 7 vezes. E os sacerdotes tocarão as buzinas. Os sacerdotes tocarão as buzinas. Veja a presença aqui, né? Está saturado aqui da simbologia do número 7. Agora, é claro, é necessário, é mistério fazer uma diferenciação entre a realidade veterotestamentária e neotestamentária. Então aqui havia muito dessa orientação da parte de Deus e desse comportamento, né? Então o Senhor de fato ordenava essa prática, né? Então, o povo com isso estava sendo ensinado, né, por Deus, estava sendo educado por Deus. Então isso aqui é parte da pedagogia divina, né, com relação a ensinar a obediência, com relação a ensinar que de fato eles se submetessem às orientações, às ordens de Deus. E tudo isso também constituía símbolo, né, constituíam, como Paulo chama, quando ele fala acerca do Antigo Testamento, ele usa como imagens, né? Então é como imagens ao espelho, que se concretizarão para a realidade do Novo Testamento. Então nós temos aí algo que é representativo, né, algo que é um tipo, algo tipológico, né? Então temos aí toda essa tipologia do Antigo Testamento construída por meio dessas práticas, desses, podemos chamar, atos proféticos, né? Por meio dessas representações que serão concretizadas no Novo Testamento. Então no Antigo Testamento temos essa representação para ser concretizada, né, por meio do antítipo, que é o Senhor Jesus Cristo. Então tudo isso aponta para Cristo, né? O 7, o número da perfeição divina, né, da plenitude, que quando em Cristo se vê totalmente realizado. Então nós temos que olhar para isso e enxergar o exemplo, né? Enxergar a metáfora que está por trás disso aqui, que é a obediência total a Deus e a plena presença do Senhor em meio ao povo enquanto eles estão em obediência.
Então, uma vez que eles se comportam de acordo com aquilo que Deus ordenou, de fato realizam conforme o Senhor havia prescrito, né? Os 7 sacerdotes, as 7 buzinas, as 7 voltas ao longo dos 7 dias e no 7º dia 7 voltas. Então nós vemos disso uma obediência e com a obediência a ação poderosa de Deus. Assim também Cristo. Vós quereis seres meus amigos, façais o que eu mando. Então no Novo Testamento temos a realidade de tudo isso aqui que é Cristo. Aqui temos o tipo, em Cristo temos o antítipo. Ok? E será que, tocando-se longamente a buzina de chifre de carneiro, ouvindo voz o sonido da buzina, todo o povo gritará com grande grita, e o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Outra coisa que eu achei interessante, essa questão para mim, ela tem sim alguma profundidade assim, de significado, no sentido de haver, primeiro, essa obediência, né, por parte das lideranças, que deveriam atender de uma forma específica tudo aquilo que Deus estava orientando, realizar de fato todo esse ato, né, conforme aquilo que Deus havia prescrito, orientado. E uma vez realizados esses atos, o povo agora participaria de uma forma intensa, né, cada um bradando, né, gritando. E claro, o muro não cai com grito, né? Um exército não é derrubado com grito, mas Deus potencializa de modo que aquele grito, aquela participação do povo agora nesse ato, seja o gatilho para que o milagre aconteça. Então a questão é, Deus vai realizar o grande feito da derrubada do muro de Jericó, só que exige a participação, exige a obediência e exige a participação. Então quando é realizado tudo aquilo de acordo com o que Deus ordenou, uma vez realizado, agora o povo se engajando e participando, tá certo? Conforme Deus havia prescrito, Deus vem e realiza o grande ato miraculoso da derrubada do muro. O povo grita e Deus potencializa de modo que aquele grito, né, venha a ser o gatilho para o milagre. E o milagre acontece, a intervenção maravilhosa, e o muro cai. E quando o muro cai, eu acho interessante essa frase, cada um vai invadir conforme a sua direção. Então as pessoas estão em torno da cidade de Jericó, o muro vai cair, e quando cair, cada um vai invadir a sua frente. Então é interessante que cada um tem a sua cota de participação no reino de Deus. Deus espera determinada ação de cada pessoa. Deus entrega talentos, e talentos diferenciados, sendo que uns têm mais, outros têm menos, mas cada um tem talentos. E cada um é esperado a sua ação, né, a sua participação de acordo com aquilo que Deus ordenou, de acordo com aquilo que Deus prescreveu. Então Deus espera de cada um participação naquilo que Deus capacitou para agir. Assim o povo deveria gritar e quando o muro caísse, invadir no local, né, na direção de onde estava. Veja só. Então chamou Josué, filho de Num, sacerdote, e disse-lhes: levai a arca do concerto. Olha aqui, deixa eu focalizar melhor. Vamos lá. E disse: levai a arca do concerto, 7 sacerdotes levem 7 buzinas de chifre de carneiro diante da arca do Senhor. E disse ao povo: passai e rodeai a cidade, e quem estiver armado, passe diante da arca do Senhor. Então vão os soldados, depois vão os sacerdotes com as trombetas, depois vai a arca. E assim foi, como Josué dissera ao povo, que os 7 sacerdotes, levando as 7 buzinas de chifre de carneiro diante do Senhor, passaram e tocaram as buzinas, e a arca do concerto do Senhor os seguia. E os armados iam diante dos sacerdotes que tocavam as buzinas, e a retaguarda seguia após a arca, andando e tocando as buzinas. Porém, ao povo Josué tinha dado ordem, dizendo: não gritareis. Olha que interessante, né? A autoridade que Deus concede a Josué e como o povo estava de fato envolvido, comprometido com o sucesso, obedecendo ao seu líder. Haveria um momento de gritar e haveria um momento de calar. Ainda está no momento do silêncio. Os sacerdotes tocam a buzina, os homens armados vão à frente, o povo marcha em torno da cidade. As pessoas de Jericó não compreendem. Que loucura é essa? Que absurdo é esse? Pessoas marchando, dando voltas aos muros, tocando trombetas, o povo em silêncio e ninguém entende coisa nenhuma.
E assim é a ação de Deus também por meio da nossa vida. As pessoas olham e não entendem por que essas ações, por que essas atitudes, por que esse comportamento, por que viver dessa maneira, só que não recebem da parte de Deus a instrução, não recebem a orientação, não tem comunhão, não tem pacto, não tem aliança com o Senhor. Assim não podem compreender as ações que Deus nos impulsiona a realizar. Mas aqueles que estão dentro do pacto, aqueles que estão dentro da aliança, aqueles que têm o Senhor como seu único e suficiente Deus, sabem o porquê de cada coisa, sabem o momento de gritar, o momento de calar, e estão sujeitos à sua liderança, porque vem na sua liderança alguém que está sujeito a Deus. Josué está sujeito a Deus. Deus dá a orientação. O líder recebe a orientação e comunica a orientação ao povo. E o povo recebe e acata, porque sabe que, mesmo sendo Josué a boca que fala acerca daquela orientação, a ordem veio da parte do próprio Yahvé. A ordem veio da parte do próprio Deus. E assim eles estão acatando a Deus. E eles assim obedecem. Interessante, interessantíssimo isso, veja só. Porém o povo, Josué tinha dado ordem dizendo: não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até o dia em que eu vos diga, gritai, então gritareis. Isso aqui é extraordinário, né? O engajamento, o comprometimento, a comunhão, né? O comprometimento com a causa. E fez a arca do Senhor rodear a cidade, rodeando-a uma vez, e vieram ao arraial, e passaram a noite no arraial. Depois Josué se levantou de madrugada, e os sacerdotes levaram a arca. E os 7 sacerdotes, que levavam as 7 buzinas de chifre de carneiro, diante da arca do Senhor, iam andando e tocavam as buzinas. E os armados iam adiante deles, e a retaguarda seguia atrás da arca do Senhor. Os sacerdotes iam andando e tocando as buzinas. Assim rodearam outra vez a cidade no segundo dia e tornaram para o arraial. E assim fizeram 6 dias. 6 dias. Essa é a orientação. Essa é a ordenança. Não há porquês, não há como, não há explicações, não há teorias. É ordem, é orientação que vem da parte de Deus. Se quiser a vitória, tem que se submeter. Se quiser intervenção divina, tem que acatar. Se quiser ver o milagre, tem que obedecer ao Senhor de uma forma total e específica, fazendo conforme aquilo que Deus havia ordenado. E assim eles o fizeram. E tanto o fizeram que está aqui registrada a sua vitória. Agora, se será registrado ou não a sua vitória, vai depender do seu comportamento. Vai depender da sua obediência ou não. Se você de fato se submete a Deus e obedece a sua palavra, ou se você vai ficar tergiversando, vai ficar arrazoando, como os fariseus, os saduceus e os escribas assim faziam, e não obedeciam aquilo que Cristo orientava, aos ensinamentos que ele comunicava. Eu quero estar no meio daqueles que obedecem e vem a vitória. E sucedeu que ao 7º dia madrugaram ao subir da alva, e da mesma maneira rodearam a cidade. Vamos lá, focalizar aqui. Madrugaram, tá certo? Ao alvorecer da alva. E da mesma maneira rodearam a cidade 7 vezes. 7 vezes naquele dia somente. 7 vezes naquele dia somente. Rodearam a cidade 7 vezes. E sucedeu que, tocando os sacerdotes a 7ª vez as buzinas, disse Josué ao povo: gritai, porque o Senhor vos tem dado a cidade. Que coisa maravilhosa, né? A obediência. E durante o processo da obediência, há muitas das vezes o aumento da responsabilidade. Há o aumento da carga de responsabilidade, da carga de trabalho. Então, foi exigido deles muito esforço, foi exigido deles um empenho extraordinário, porque enquanto nos outros dias havia uma volta à cidade, né, as buzinas que tocavam e o povo em silêncio, no 7º dia, há 7 voltas no mesmo dia, e na 7ª volta, a participação agora do povo, no momento em que foi ordenado pelo seu líder, gritando. Mas quando assim o fizeram, viram a intervenção divina. Assim é que muitas das vezes nós pensamos que vai vir alívio, mas vem mais sobrecarga. Nós pensamos que vai vir
um tempo de descanso, mas vem mais trabalho. Mas se nós suportarmos um momento de trabalho, um momento de dificuldades, um momento de desafios, nós veremos sim a mão poderosa de Deus intervindo na nossa situação. Nós veremos um milagre sobre a nossa vida. Melhor, nós participaremos, nós seremos alvo do milagre de Deus. Olha só. E sucedeu que, tocando os sacerdotes a 7ª vez as buzinas, disse Josué ao povo: gritai, porque o Senhor vos tem dado a cidade. A palavra de autoridade, a palavra de confiança, né? A palavra de fé. Porém a cidade será anátema, totalmente votada ao interdito. O anátema pode ser algo reservado para uso exclusivo de Deus, ou pode ser algo também eliminado. Então foi entregue também para Deus, mas para eliminação. Então há sim muita polêmica em torno disso aqui, mas muito da polêmica decorre do fato das pessoas não olharem para Deus na condição exclusiva que pertence somente a Ele. Então muitas das vezes pessoas que questionam a questão da mortandade no meio do povo e até a mortandade de crianças, elas entram nesse tipo de confusão por causa de uma conceituação equivocada. Então, se olharmos para essa situação, por exemplo, veremos que nós, seres humanos, não temos o direito de tirar a vida de outros seres humanos. Muitas das vezes há a situação na qual uma vida é tirada pelas autoridades, pelas forças policiais, para proteção de outros. Então, muitas das vezes, alguém que está oferecendo risco, oferece risco a uma pessoa, então a pessoa, por sua autodefesa, para a defesa de sua vida, defesa de sua família, ela tira a vida do ofensor. Ou forças policiais, né, constituídas para impedir uma ação de risco contra outras vidas, eliminam a vida daquela pessoa que está causando, né, esse risco. Então há uma situação de exceção, mas vamos falar de uma forma essencial, ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém, porque nós somos todos iguais, sendo todos criaturas de Deus. Então, uma vez que não sou eu que dou a vida, não sou o doador da vida, eu não tenho o direito de tirá-la. Uma vez que a vida é uma bênção, uma dádiva de Deus para todos nós. Agora veja, de onde vem essa dádiva? Essa dádiva vem de Deus. Então, Deus não está no mesmo status que nós. Deus não está na mesma condição que nós somos seres humanos, Deus é o Criador. Se eu pegar esse celular que está gravando aqui essa Bíblia e fizer ele em 1000 pedaços, eu não devo satisfação a ninguém, porque eu sou o dono deste aparelho. Claro, isso aqui é um objeto inanimado, um objeto sem vida, muito bem. O ser humano é um ser que tem uma alma, um ser que tem sentimentos, que tem uma complexidade, um ser que tem valor. Inclusive a Bíblia Sagrada diz que uma alma vale mais que o mundo inteiro. Muito bem, tudo isso é verdade. Só que, como eu falei anteriormente, eu não tenho o direito de tirar a vida de ninguém, sendo eu um igual a todos os demais. Mas aquele que é o meu Criador, aquele que é o seu Criador, que é o Criador de todas as coisas, tem todos os direitos. Então Deus, quando age assim, ele não está fora do seu direito. Ele não está fora, né, do seu sagrado poder, uma vez sendo ele todo poderoso e sendo ele o Criador de todas as coisas. Então compete somente a Deus. Compete somente a Deus essa decisão de tirar e de dar a vida. Então quando Israel é ordenado a realizar esses atos aqui, não é porque Israel fosse melhor que alguém. Israel estava no mesmo status que as demais nações. Ele não era melhor do que as nações que estavam ali naqueles muros. Só que quem ordenou foi Deus. E Deus sim tem autoridade para isso. Como Deus também ordenará futuramente que outras nações invadam Israel, ou tirem a vida de muitos dentre eles, ou levem eles para o cativeiro, ou em outra situação, quando o rei Davi vai fazer o censo, Deus ordena uma mortandade, e quando assim o faz, está plenamente dentro do seu direito. Então temos aí essa questão do status, né, de Deus como Criador, que é diferencial em relação a todos os demais, então só é exclusivo dele esse direito, ok? E temos a situação também do pecado de Jericó, que havia ultrapassado todos os limites, né? De Jericó só não, mas de todos os cananeus que estavam habitando naquela região. Assim, Deus, no seu direito, valendo-se do seu direito, ordena a eliminação daquele povo. E aí temos também a questão, falando principalmente com relação a crianças, né? Bebês recém-nascidos. É terrível, né? São leituras complicadas, leituras muito difíceis,
Mas quando entendemos o contexto bíblico de uma forma mais aprofundada, vemos que na verdade todos nascem pecadores. Então não há um justo sequer, olhando na ótica bíblica. Todos são pecadores. Então não tem consciência do seu pecado ainda, mas o pecado está lá e quando tiverem, darão continuidade aos mesmos feitos de seus pais se crescerem dentro daquela tradição, dentro daquele ensinamento. Então, somente Deus pode tomar essa decisão, porque só compete a Ele e só Ele tem esse direito e quando assim o faz, age plenamente dentro de seu direito. Tá ok? Porém a cidade será anátema ao Senhor, ela e tudo quanto houver nela, somente a prostituta Raabe viverá. Ela e todos os que com ela estiverem em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Isso aqui é graça. Isso aqui é a graça salvífica, né? Onde nós estávamos todos incluídos dentro do plano de destruição, indo para o inferno, mas a graça nos alcançou e nos separou e nos salvou de entre esta destruição. Então somente guardai-vos do anátema, para que não vos metais em anátema tomando dela, e assim façais maldito o arraial de Israel, e o turveis. É interessante que Israel não tinha privilégios não. Uma vez que foi desobedecida essa ordem direta da liderança, e Acã vai esconder a capa babilônica, né, e o talento, todo Israel vai padecer. Por quê? Porque era um pacto coletivo. Diferentemente de hoje, né, que nós temos a questão de cada um tendo que zelar pela sua própria salvação, nós temos aqui um pacto coletivo que foi firmado no Sinai. Ou todo o povo obedece, ou todo o povo padece. Porque o povo não é intrinsecamente melhor do que ninguém, era igual a todos eles, mas enquanto estivesse debaixo do pacto, Deus seria por eles, ele seria o seu Deus. Agora, se o pacto for quebrado até por um cidadão, todos sofreriam as consequências. Então, veja que Israel não tem privilégios. Olha só. Porém, toda a prata e o ouro e os vasos de metal e de ferro são consagrados ao Senhor, irão ao tesouro do Senhor. Gritou, pois, o povo, tocando os sacerdotes as buzinas, e sucedeu que, ouvindo o povo o sonido da buzina, gritou o povo com grande grita, e o muro caiu abaixo. E o muro caiu abaixo, e a arqueologia confirma esses dados aqui. Tá ok? E o muro caiu abaixo. E o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si. E tomaram a cidade, tudo quanto na cidade havia, e destruíram totalmente a fio de espada, desde o homem até a mulher, e desde o menino até o velho, até o boi, e o gado miúdo e o jumento. Anátema, destruição total. Josué, porém, disse aos 2 homens que tinham espiado a terra: entrai na casa da mulher prostituta, tirai de lá a mulher, com tudo quanto tiver, como lhe tendes jurado. Então entraram os jovens, os espias, e tiraram a Raabe, a seu pai, a sua mãe, e a seus irmãos, e tudo quanto tinha, e tiraram também a todas as famílias, e puseram-nos fora do arraial de Israel. Porém a cidade, tudo quanto havia nela, queimaram-no a fogo. Então somente a prata e o ouro e os vasos de metal e de ferro deram para o tesouro da casa do Senhor. Então deu Josué vida à prostituta Raabe e à família de seu pai e a tudo quanto tinha, e habitou no meio de Israel até o dia de hoje, né, conforme o contexto aqui do escritor. Isso até o dia de hoje. Portanto, esconderam os mensageiros que Josué tinha enviado a espiar Jericó. E naquele tempo Josué os esconjurou, dizendo: maldito diante do Senhor seja o homem que levantar e reedificar essa cidade de Jericó. Interessante, né? A palavra de autoridade aqui do líder. Aí você vai ver depois um comentário que vai trabalhar um pouco com essa questão também. Perdendo seu primogênito afundará. Isso aqui vai se cumprir cabalmente, viu? Perdendo seu primogênito afundará. E sobre o seu filho mais novo lhe porá as portas. Assim era o Senhor com Josué, e corria a sua fama por toda a terra. Que leitura extraordinária, né? Leitura maravilhosa aqui feita no texto de Josué, na Bíblia Pregador Pentecostal, da editora SBB. Quero trazer alguns recursos de auxílio agora. O primeiro se encontra na Bíblia Pentecostal. A Bíblia Pentecostal é um artigo, tá certo? Um artigo de estudo da Bíblia Pentecostal, que será bem interessante para nós. Veja só. A destruição dos cananeus, Josué 6:21.
E tudo quanto na cidade havia destruíram totalmente a fio de espada, desde o homem até a mulher, desde o menino até o velho, até o boi e o gado miúdo e ao jumento, né? Algo que certamente causa, né? Porque é algo terrível e causa polêmica. E não poderia ser diferente, né? Algo que fala acerca essa grande mortandade, mas muito da polêmica decorre também da falta de compreensão em relação ao diferente status de Deus em relação a nós. Veja só. 1. Antes de a nação de Israel entrar na terra prometida, Deus tinha dado instruções rigorosas quanto ao que deviam fazer com os moradores dali. Deviam ser totalmente destruídos, porém, das cidades dessas nações que o Senhor teu Deus te dá em herança, nenhuma coisa que tem fôlego deixarás com vida, antes de destruí-las totalmente. Aos heteus, aos amorreus, aos cananeus, aos ferezeus, aos heveus, aos jebuseus, como te ordenou o Senhor teu Deus. Deuteronômio 20, 16, 17, Números 33, 51 e 53. 2. O Senhor repetiu esta ordem depois dos israelitas atravessarem o Jordão e entrarem em Canaã. Em várias ocasiões, o livro de Josué declara que a destruição das cidades e dos cananeus pelos israelitas foi ordenada pelo Senhor. Josué 6, 2, 8, 1 e 2, 10, 8. Os crentes do Novo Concerto frequentemente argumentam sobre até que ponto essa destruição em massa de seres humanos é corrente com outras partes da Bíblia, como revelação divina, que tratam do amor, justiça de Deus e do repúdio à iniquidade. Muito bem, agora uma outra confusão. Algumas pessoas dizem Deus é amor, Deus é misericórdia, Deus é graça. Muito bem, tudo isso é verdade, Deus é isso, mas Deus não é só isso. Então, Deus é amor, Deus é justiça, Deus é juízo, tá certo? Então, Deus é tudo isso plenamente e simultaneamente. E é onde entra o status diferente de Deus em relação a nós. Nós podemos ser isso ou aquilo. Você é amor? Muito bem. Agora eu não estou mais amando, agora eu vou fazer juízo. Por quê? Porque o juízo, muitas das vezes, decorre de raiva e desejo de vingança. Não é verdadeira justiça. Por isso que a ira do homem não opera a justiça. Porque o homem, quando tenta fazer justiça, na verdade ele busca vingança, sangue. E Deus não, Deus é plena justiça. Então, quando Deus é justiça, ele não deixa de ser amor. Ele é pleno amor também. Tudo isso simultaneamente em perfeição e em plenitude. E aí é onde entra a diferença das ações de Deus e das nossas. E do direito que Deus tem e o direito que nós não temos. Então, quando analisamos a Deus, não podemos diminuir Deus ao status de um homem. Então, Deus não pode ser julgado como um homem. Deus é o Criador de todas as coisas. Assim, quando você começa a compreender essas coisas, o conflito acaba. Você fala, eis aqui a ação do Criador, que de fato julgou que esta era a atitude necessária e assim determinou. Okay? Então, quando Deus assim realiza, não há injustiça, porque é Deus que está realizando. 3. A destruição de Jericó é um relato do justo juízo divino contra um povo iníquo em grau máximo e irremediável, cujo pecado chegara a atingir a sua plena medida. Gênesis 15, 16, Deuteronômio 9, 4 e 5. Em outras palavras, Deus aniquilou os moradores daquela cidade e outros habitantes de Canaã, porque estes se entregaram totalmente à depravação moral. A doença que já havia começado em Sodoma, né, lá na época de Abraão. Então, ela se alastrou, tomou toda essa sociedade, de modo que essa sociedade estava num ponto irreversível, da mesma forma que aconteceu antes do dilúvio. Então, nessa escala de progressividade, né, chegou a um ponto irreversível, no qual a melhor solução apontada por Deus foi exatamente essa. Deus aniquilou os moradores. A destruição de Jericó é um relato de um juízo, como eu já li. Em outras palavras, aniquilou os moradores daquela cidade e outros habitantes de Canaã, porque estes se entregaram totalmente à depravação total. A arqueologia revela que os cananeus estavam envolvidos em todas as formas de idolatria, prostituição cultural, violência e queima de crianças em sacrifícios aos seus deuses e espiritismo. Várias referências. Vamos lá. 4. A destruição total dos cananeus era necessária para salvaguardar Israel da destruidora influência da idolatria e pecado dos cananeus. Deus sabia que se aquelas nações ímpias continuassem a existir, ensinariam os israelitas a fazer conforme todas as abominações que fizeram seus deuses. E pequeis contra o Senhor vosso Deus. Deuteronômio 20,
18. Este versículo exprime o princípio bíblico permanente de que o povo de Deus deve manter-se separado da sociedade ímpia ao seu redor. Deuteronômio 7, 2 ao 4, 12, 1 ao 4, vê estudos a separação espiritual do crente e também relacionamento entre o crente e o mundo. E aí nós temos a situação na qual eles já haviam entrado num estado irreversível em relação a estes pecados, a estas práticas, e Deus estava visando, por meio da inserção de Israel naquele território e da continuidade histórica de sua revelação por meio deste povo, constituir uma cultura que depois seria influenciadora para toda a sociedade humana, como de fato o é a cultura judaico-cristã, que de fato foi um movimento civilizatório muito importante. Claro, muitos polemistas vão trazer diversos contra-argumentações, mas de modo geral, vamos colocar assim, você vê um processo civilizatório muito importante, muito pacificador para a humanidade, a partir do desenvolvimento que Deus deu, principiando aqui por Israel, e as revelações que Deus traz por meio desse povo, a Sagrada Escritura constituída, e depois o Novo Testamento, trazendo assim esse escopo cultural que vai civilizar muito da humanidade. Nós temos aí um mundo ocidental com a presunção da inocência, o direito a um julgamento justo, a ideia de que todos os homens são iguais diante de Deus, que aí também todos são iguais perante a lei. Então, muitos conceitos importantes que vão ter seu germe aqui. Então, Deus tomando essa decisão, que é difícil, é complicada, mas é necessária, vai eliminar este grande mal e vai dar início a uma reconstrução para a sociedade, não somente israelita, para a sociedade humana. 5. A destruição das cidades cananeias e seus habitantes demonstra um princípio básico de julgamento divino. Quando o pecado de um povo alcança sua medida máxima, a misericórdia de Deus cede lugar ao juízo, porque Deus é misericórdia e é juízo simultaneamente e plenamente. Deus já aplicara esse mesmo princípio quando do dilúvio e da destruição das cidades iníquas de Sodoma e Gomorra. 6. A história subsequente de Israel confirma a importância desse princípio e da ordem divina de que todas as nações pagãs fossem destruídas. Na realidade, os israelitas desobedeceram o mandamento do Senhor e não expulsaram completamente todos os habitantes de Canaã. Como resultado, começaram a seguir os seus caminhos detestáveis e a servir aos seus deuses ídolos. O livro de Juízes é a história daquilo que o Senhor fez em resposta a esta apostasia. Israel não cumpriu todo o plano divino e assim sofrerá também depois as consequências, mostrando que ele não é privilegiado, que ele está também debaixo do mesmo risco de juízo divino. 7. Finalmente, a destruição daquela região de cananeus tipifica e prenuncia o juízo final de Deus sobre os ímpios no fim dos tempos, que é para onde estamos caminhando para este momento. Estamos muito perto disso. O segundo verdadeiro Josué da parte de Deus, o Yehoshua e o Yeshua, que é Jesus Cristo, o Cristo, voltará em juízo com os exércitos do céu a fim de julgar todos os ímpios. Isso. E de batalhar contra eles. Apocalipse 19, 11 e 21. Todos aqueles que rejeitarem a sua oferta de graça e de salvação e que continuarem no pecado perecerão assim como os cananeus. Deus abaterá todas as potências mundiais e estabelecerá na terra o seu reino de justiça. Apocalipse 18, 20 e 21, 24 ao 10, 21, 1 ao 4. Ok? Temos aqui um estudo importantíssimo da Bíblia Pentecostal, o estudo denominado A Destruição dos Cananeus. Então, aqui essa contribuição. Vamos para a próxima contribuição que eu quero acrescentar. Ok? Próxima contribuição, esse texto é muito importante, então eu pretendo gastar um pouco mais de tempo aqui, mas trazer importantes contribuições. Agora da Bíblia MacArthur, aliás, comentário, tá? Depois eu vou trazer algumas leituras também da Bíblia MacArthur, mas agora o comentário lançado pela Thomas Nelson, a partir da página 246. Vamos lá, na verdade 247, quando dá-se início aqui o comentário da MacArthur, comentário bíblico MacArthur. A conquista da terra prometida, veja. 6.1. Jericó. A cidade era fortificada com um círculo duplo de muros, tendo o muro externo 1,80 metros de espessura, 1,80 m de espessura, e o interno 3,60 metros, ok? 3,60 metros.
Sobre estes, alguns troncos de madeira haviam sido colocados a fim de dar apoio às casas construídas sobre os muros, já que Jericó havia sido construída numa colina. Só podia ser tomada pela via de uma subida íngreme, o que deixava os israelitas em grande desvantagem. Então a cidade estava muito preparada para esse tipo de ataque, né? Os atacantes de uma fortaleza desse tipo costumavam sitiá-la durante meses para obrigá-la a se entregar, né? Para matar o povo por exaustão. Falta de comida, falta de água, doenças. 6, 13 a 21. A estratégia militar bizarra de marchar em volta de Jericó ofereceu a oportunidade aos israelitas de testar a promessa de Deus. Verso 2. E também aumentou o desconforto dos defensores. Às vezes, 7 é um número usado para indicar completude. Indica aqui, segundo Reis 5, 10 e 14. 6.5. Deus garantiu a Israel um milagre impressionante como aquele feito no Jordão. A intervenção divina diante da obediência, né? Coisa extraordinária. Vamos seguir. 6,16. O alto grito, a uma só voz, expressava a expectativa da ação de Deus para cumprir a sua promessa garantida. Indica aqui o 2, o 5 e o 16, os versículos. 6,17. Para destruição, o termo hebraico significa totalmente destruído, como no versículo 21, ou seja, banir ou dedicar como espólio a uma deidade. Aqui exige que seja retido como posse de Deus, um tributo pertencente a ele com o propósito de destruição. Muito bem, aquilo que pertence a Deus é exigido da parte de Deus. 6, 22 a 25. Josué honrou a promessa de proteger a casa de Raabe. A parte do muro com essa casa não caiu, e todos os bens na residência permaneceram em segurança. Veja aí o entendimento aqui da ação, né? Então essa seção do muro não caiu, então a casa dela ficou em pé e elas foram retiradas dali. Vamos lá. 6,26. Deus lançou maldição sobre todos que iriam reconstruir Jericó. Então, pela boca de Josué, mas oriunda da parte de Deus. Mais tarde, a região em torno da cidade foi ocupada em alguma medida. Muito bem, a região em torno. Segundo Samuel 10:5. Mas durante o reinado de Acabe, Riel reconstruiu Jericó e experimentou a maldição de perder seu primogênito e seu caçula. Cumprida então essa palavra profética em 1º livro dos Reis 16:34. 6:27, o último versículo que faz comentário. Deus cumpriu seu juramento de que estaria com Josué. Maravilhoso, né? Como Deus de fato cumpre as suas promessas. Temos aqui então as contribuições do comentário MacArthur. Você vê como são diretas, né, incisivas e muito importantes, trazendo informações que elucidam o entendimento do texto, tá ok? Quero encerrar com uma nota também, um estudo, que eu vou ler na Bíblia Defesa da Fé. Defesa da Fé, questões reais, respostas precisas, fé solidificada. Bíblia de Estudo Defesa da Fé, lançada pela CPAD, tá certo? Usando o texto também, Almeida Revista e Corrigida. Vamos lá. Na página 379, temos este estudo aqui. Inclusive ele tem muitos artigos. Ela traz artigos muito importantes. Tá, ok? Eu vou ler este artigo aqui denominado O que Jesus tem a ver com a violência. Tá certo? O que Jesus tem a ver com a violência, de Mark Dury. A conquista de Canaã, como descreve a Bíblia, foi sangrenta. Algumas cidades como Jericó foram destruídas à espada. Não é perigoso ter esse tipo de material na Bíblia? Essas histórias não poderiam incitar os cristãos a atos de derramamento de sangue ou até mesmo genocídio contra outros? A resposta a essa pergunta é um não muito enfático. Há várias razões pelas quais a conquista de Canaã e outras histórias de conflito na Bíblia não incitam os cristãos a atos violentos de insurreição, assassinato e genocídio. Uma delas é o fato de que a narrativa da conquista de Canaã era inteiramente específica sobre uma situação. Sim, há uma instrução divina narrada na Bíblia, de tomar a terra pela força e ocupá-la, expulsando seus habitantes, número 33:52. Todavia, isso não representava uma permissão eterna para que os crentes guerreassem. Não há precedente, tá ok? Então nós não podemos
se valer disso. Por isso que é muito importante fazer a correta leitura do Antigo Testamento, sempre sob a ótica do Novo. Se assim não o fizer, muitas pessoas acabam enveredando aí por atitudes muito bizarras, muito loucas. Vamos lá. Uma delas é o Fado de Narrativas, que eu já li. Muito bem. Todavia, ok. A instrução dizia respeito a uma época. A instrução dizia respeito a uma época e a um lugar específico. Segundo a Bíblia, os cananeus colocaram-se sob juízo divino por causa dos seus costumes religiosos, acima de tudo, devido ao costume de sacrificar crianças aos seus falsos deuses. Deuteronômio 18, 10 ao 12. Nota de Gênesis 15, 16. O sacrifício de filhos primogênitos, imolando-os diante de um ídolo, era uma característica persistente da religião dos cananeus. Os fenícios eram cananeus, e já no século II a.C., o povo de Cartago, uma colônia fenícia, sacrificava seus filhos para sua deusa, Tânita. Arqueólogos encontraram restos carbonizados de dezenas de milhares de recém-nascidos e fetos enterrados em Cartago. Agora, quando você começa a olhar nessa perspectiva, você vê então uma inversão de toda esta questão. Enquanto alguns podem olhar para isso e ver um incentivo a um genocídio, um incentivo a práticas de derramamento de sangue, na verdade você vê nisso exatamente o encerramento dessa prática. Você vê exatamente a eliminação desse povo, a eliminação total, né, do povo que está chafurdando nessas práticas odiosas, nessas práticas terríveis, e com essa eliminação, o encerramento dessas práticas. Porque se assim não fosse, sempre haveriam indivíduos que tentariam retomar essas práticas a pretexto de retomar as tradições de seu povo, as tradições de seus pais. E como isso de fato é odioso, é detestável, é injusto, é um ato de violência contra, né, esses inocentes, essas crianças, isso teria que ser eliminado. Isso só poderia ser eliminado por meio da eliminação destes que enveredaram por essas práticas. Então você vê a necessidade de fato deste ato da parte de Deus e a justiça total em relação à tomada dessa decisão, uma vez que Deus, somente Ele, exclusivamente Ele, tem esse poder e esse direito. Ok? Então você vê que de fato foi um ato necessário para a interrupção dessas práticas terríveis. O costume de sacrificar filhos fez com que os romanos desprezassem os cartagineses. As histórias da Bíblia sobre o uso de força contra os cananeus são mais do que compensadas pelos relatos da destruição de Israel e Judá por exércitos estrangeiros. Estas violentas invasões também são descritas como sendo o juízo de Deus. Aí você vê que não há privilégio da parte daqueles, né? Mas que eles também estão sob a mesma situação de juízo quando agem da mesma maneira. Agora voltando contra os israelitas, porque eles não se afastaram dos costumes religiosos dos cananeus. Até mesmo os reis de Israel e Judá são acusados de praticar sacrifício infantil, segundo o livro dos Reis 17:17, 21:6 e Ezequiel 16:21. Embora o Antigo Testamento não relate o uso da força para purificar uma terra da violência e da injustiça, a atitude da Bíblia com relação a esta violência não é afirmar que ela é sagrada ou santa. Ao contrário, o rei Davi, que combateu durante muitos anos com o apoio e a orientação de Deus, não teve a permissão de ser aquele que iria edificar o templo de Deus em Jerusalém, porque havia muito sangue em suas mãos. Então, essa prática não foi divinizada, né? Essa prática não foi tornada algo meritório, né? Como em outras religiões, a prática da violência é tornada a mérito. Aqui não. Aqui de fato é um ato de remédio, né? Uma solução difícil, dura e que causa também prejuízos àquele que é orientado por Deus a realizar estes feitos, tornando como que contaminado por eles, né? São atos necessários, mas são atos contaminadores. A violência é considerada pela Bíblia como um sintoma inerentemente mau da corrupção de toda a terra, depois do pecado, e encheu-se a terra de violência, conforme Gênesis 6:11. Por outro lado, o profeta Isaías tinha em vista a época em que não haveria mais dias de violência. Esse é o ideal, né? A eliminação dessa violência. Isaías descreve o ungido do Senhor como não familiarizado com a violência. Deram-lhe a sepultura com os ímpios, e com o rico esteve na sua morte.
ainda que ele não tinha cometido violência, nem havia dolo na sua boca. Isaías 53:9, versão da TB, né? Desta maneira, o Antigo Testamento define o cenário para a revelação de Jesus Cristo. A pergunta essencial para os cristãos é: o que Jesus teve a ver com a violência? O que Jesus teve a ver com a violência? Aqui, quando passamos a considerar Jesus e os discípulos, encontramos uma rejeição sistemática à violência religiosa. A mensagem de Jesus era de que o reino seria espiritual e não político. Jesus condena explicitamente e repetidas vezes o uso de força para alcançar os objetivos do reino. Mete no seu lugar a tua espada, porque todos os que lançam mão da espada morrerão. Mateus 26:52. Quando Jesus se dirigiu para a cruz, renunciou à força mesmo com o custo da própria vida. O meu reino não é deste mundo. E se o meu reino fosse deste mundo, lutariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. João 18:36. Em certo ponto, Cristo disse: não cuideis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Mateus 10:34. Isto é citado às vezes por apologistas não cristãos como evidência da militância de Jesus. Mas a declaração tem lugar em uma extensa passagem que Jesus está advertindo os discípulos sobre a inevitabilidade da perseguição. A espada a qual se refere é aquela que será levantada contra eles. Essa é a questão, né? E a mensagem deles trará a consequência dessa espada de perseguição. A atitude de Jesus para com a violência foi reforçada pelos apóstolos Paulo e Pedro, que incentivavam os cristãos a mostrar consideração pelos seus inimigos, a renunciar à retaliação e a viver de maneira pacífica, a retribuir maldição com bênção e a demonstrar humildade aos outros. Romanos 12, 14, 21, Tito 3, 1, 2, 1 de Pedro 2, 20 e 24. Eles também concordaram com as autoridades civis, muito provavelmente pagãs, deveriam usar a força para manter a paz e que esta função deveria ser respeitada. Romanos 13, 1 ao 7, 1 de Pedro 2, 13 ao 17. Isto era uma extensão da posição anterior dos judeus, de que eles deveriam se submeter ao domínio da lei em qualquer nação em que se encontrassem, mesmo que o rei fosse pagão, conforme Jeremias 24 ao 7. Então encerramos aqui a leitura desse importante artigo da Bíblia Defesa da Fé, tá certo? O que Jesus teve a ver com a violência. Certamente essa gravação ficou um tanto mais extensa porque o texto de fato era bastante polêmico, bastante importante, mas creio que isso trouxe contribuições importantes para a sua vida. Agradeço por ter ficado até aqui conosco, que Deus continue abençoando poderosamente a sua vida. Curte o vídeo, compartilhe, inscreva-se no canal, compartilhe o link do canal, tá ok? E continue conosco nessa jornada, caminhando ao longo das Sagradas Escrituras.